Seja muito bem-vindo a mais um programa Os 5 R's da Vida. Meu nome é Kellen e nós vamos falar hoje sobre o repensar. Uma coisa que a gente precisa aprender a repensar, que é muito importante, é repensar sobre o nosso dinheiro. Como nos relacionamos com ele e por que isso é tão importante? Uma das primeiras maneiras de você entender o porquê o dinheiro é tão importante, porque ele fala muito mais de você do que você imagina. A maneira como você lida com o dinheiro fala a respeito de quem você é, da estrutura que você tem, da maneira como você pensa, como você age em relação ao dinheiro. E hoje eu vou falar de uma situação muito delicada e que é muito comum nos nossos dias hoje, que é a avareza. Você sabe o que é uma pessoa avarenta? Você sabe o que é uma pessoa que é a pão dura? Você consegue distinguir a diferença entre uma pessoa econômica e uma pessoa avarenta? Você é uma pessoa avarenta? Então, a primeira coisa que a gente vai falar sobre a avareza é que ela está ligada de maneira profunda à dificuldade de perder algo que possui, como bens materiais e recursos. Então, a pessoa avarenta é aquela que tem tanto medo, tanto medo, tanto medo de perder algo que tem ou que possui, em que ela começa a não usar, a não gastar. Sabe o tio Patinhas? Lembra o tio Patinhas da história? Que ele tem uma piscina de dinheiro, sabe? Mas às vezes para ajudar alguém, ele é mão de vaca. Sabe, isso é uma pessoa avarenta. E por que isso é muito danoso? Porque quem é avarento nas finanças também é avarento nas emoções. Não tem como, porque o dinheiro também fala sobre quem somos. O dinheiro também fala a respeito do que pensamos. A avareza é uma característica que algumas pessoas possuem e faz com que elas deem um valor exagerado às coisas. Sabe, a avareza, ela é um perfil de pensamento em que as coisas têm muito mais valor do que os momentos. Que ter coisas, possuir coisas, tem muito mais importância do que aproveitar. E isso é um problema muito sério. Quantas pessoas são avarentas? Quantas pessoas poderiam estar desfrutando de momentos importantes, de momentos especiais, mas porque elas têm tanto medo de perder o que se construiu, ou por uma situação no passado, ou por uma situação em que ela perdeu tudo e viu isso acontecer, e agora ela não desfruta. Eu conheço a história de uma pessoa em que um homem que passou por uma situação muito delicada quando a esposa estava grávida, e aí, por conta dessa situação que não tinha dinheiro, ele agora economiza a vida. Ele ganha muito bem, mas ele sai do banco dizendo: não tenho dinheiro, não tenho dinheiro, não tenho dinheiro. Por quê? Porque uma experiência que ele passou no passado fez com que agora ele juntasse todo o dinheiro e não usufruísse disso. O dinheiro ele foi feito para a gente usufruir, sabe? Para a gente poder experimentar também coisas da vida. Sabe? Um indivíduo avarento, ele quer cada vez mais ter bens. Eu digo que aquele que é avarento é aquele que nada numa piscina, sabe, olímpica, com a mão fechada com uma aspirina e ela não se desfaz. Entende? Então, assim, tem gente que é assim. Tem gente que viveu tanto na escassez, ou que a família era muito rica e perdeu, e agora que tem alguma coisa, ele é incapaz de entender que isso não é o caminho. Sabe, quantas vezes nós lidamos com dinheiro dessa maneira? E eu não estou falando de alguém que tem muito, tem pouco. Sabe, é o amor ao dinheiro. Sabe, você não tem que amar o dinheiro e nem odiar o dinheiro. O dinheiro, ele veio para te servir. Eu chamo aqui com os meus filhos que o dinheiro são nossos soldados. Eles estão na guerra, eles estão para nos servir. Eles não são nossos patrões, eles são os nossos servos. Entende? Então, essa é uma situação que você precisa entender. Mas quantas pessoas estão presas na avareza? Quantas pessoas estão presas na percepção de que o mundo dela gira em torno do que ela tem, do que ela possui? Só que isso não é real. Porque para onde nós vamos quando todos morrerem, ninguém leva nada. Ninguém leva nada. E você também, muitas das vezes, você vai deixar dinheiro para quem você não construiu relacionamento. Sabe, você não vai deixar memórias, você não vai deixar lembranças. Você vai deixar uma impressão de mesquinharia. Porque você é alguém avarento. Sabe, você precisa entender que quando você é avarento, sabe, você dá uma conotação negativa para o dinheiro.
Sabe, o dinheiro não traz felicidade. A ausência dele também não traz. Mas o dinheiro, ele veio para te servir. O dinheiro existe para nos servir. Ele não deveria ter um grau de importância ou de menosprezo, entende? Mas ele veio para te servir, ele veio para servir você. Sabe quantas vezes nós somos escravos do dinheiro ou escravo das coisas? E aí quando se perder, perde alguma coisa, se o mundo cai. Eu lembro que quando eu era mais nova, eu tinha uma pessoa que dizia que gostava de mim e da minha irmã, e ela levava a gente pra casa dela e ela comprou uma Barbie. Eu tinha comprado uma Barbie pra mim e pra minha irmã. Só que a Barbie era linda, sabe aquelas Barbies caras que você botava, penteava e mudava a cor? Só que a gente não podia usar. Porque a Barbie foi tão cara que a gente não podia usar. Olha que loucura. Eu tinha uma Barbie que eu não podia usar. E eu nunca tive Barbie. Entende? Então tem pessoas que são assim. Tem pessoas que possuem, que compram brinquedos para os filhos e não querem que eles usem porque eles vão estragar. Aí aí passa a idade da criança de usar o brinquedo, acabou. E aí você fez o quê? Se você queria comprar para si, tudo bem, mas não compra para criança. Sabe, tem pessoas que estão demasiadamente apegadas a coisas. Sabe, não estou dizendo que você não tem que ter cuidado com as coisas, não estou dizendo nada disso, que você não tem que ter coisas, nada disso. Mas onde está o seu coração? Nas coisas. Às vezes tem gente que não recebe visitas porque vai pisar no tapete branco. Era só enrolar o tapete. Sabe, tem gente que não recebe visita porque vai sentar no sofá. Tem gente que não recebe criança em casa porque vai sentar no sofá e criança suja. Olha a loucura em que a pessoa se colocou, e você que está me ouvindo, muitas das vezes você se coloca porque você é avarento. Porque você é avarento. Eu passei recentemente uma situação em que eu estava assim. Sabe, a falta de recurso, mesmo que não fosse real, mas na minha cabeça eu não queria perder um centavo. Então, por exemplo, se eu tinha a oportunidade de ajudar alguém, eu não ajudava. Olha que loucura. Sabe, às vezes tem gente que tem muito menos do que eu e precisa muito mais do que eu e eu não ajudava. O meu coração não estava mais sendo generoso. Por quê? Porque em algum momento eu deixei a avareza entrar no meu coração. Em algum momento eu deixei a avareza entrar dentro de mim. E deixei isso de lado. Sabe, então eu cheguei no momento em que eu não queria dar um centavo. Olha que doideira. Se eu pudesse juntar todo o dinheiro na minha mão, com a sensação de que eu ter coisas, sabe, era capaz de me satisfazer. Olha a loucura. Quantas vezes ajudar alguém, sabe, colocar o outro, sabe, ajudar o outro te traz muito mais benefício emocional. Quantas pessoas são avarentas? E eu não digo só na questão da finança, porque a finança fala muito mais sobre você do que você imagina. Mas quantas pessoas são avarentas dentro de si? Mas aí você pode falar, mas então, economizar é ruim? Não, não é isso. As pessoas confundem muito ser econômico com ser avarento. Sabe qual é a grande diferença entre um e outro? Quando você é avarento, você colocou a sua felicidade em função disso. Então você, por exemplo, é a pessoa que usa a mesma roupa, sabe? Usa a mesma roupa o tempo todo, surrada, porque você não quer gastar. Tem uma piada há muitos anos que era os cúmulos, né? Assim, na minha época eram os cúmulos. Aí falava assim, qual é o cúmulo da pobreza? Sabe? É usar papel higiênico de um lado, deixar secar para usar do outro. Esse é o avarento. Esse é o avarento. Sabe? Que faz de tudo para economizar. Sabe? Que quando chega em casa apaga todas as luzes. O avarento é aquele que tem ar-condicionado no carro e não usa porque vai gastar gasolina. Então, quando comprasse um carro com ar. Sabe? Muitas pessoas são avarentas. Sabe? É diferente do que economiza. A diferença principal entre o avarento e o que economiza é que o que está economizando está fazendo por um propósito. Então ele deixa de gastar porque ele tem uma meta, que é, por exemplo, fazer uma viagem, que é, por exemplo, ele tem um fim por si só. O avarento não. O avarento ele não gasta porque ele quer ter coisas. Sabe, ele quer ter dinheiro, ele quer ter riqueza, ele quer ser o tio Patinhas. O avarento é o famoso tio Patinhas. Quantas pessoas são avarentas que você conhece? São os famosos tio Patinha.
Sabe? Tipo a tia, assim, você fala, poxa, vamos ajudar. E aí ele vai e compra o pior presente. Ele tem o dinheiro para dar um bom presente pro sobrinho, mas ele dá o pior. Sabe, aquele presente de R$ 1,99? Ele é o que vai na festa, sabe assim, e não faz questão. Ele é o que nunca dá a festa porque vai gastar. Sabe, é aquele que não vai num aniversário porque vai ter que dar um presente. Sabe, que não vai sair para jantar porque vai ter que talvez ajudar com a conta. É o que não sai nem de carro para não gastar gasolina. Olha que absurdo. Olha que situação uma pessoa se colocou. Tá deixando de viver a vida que é passageira, que é única, que é de maneira assim surpreendente. Apegado numa coisa que a traça corrói, sabe? Que vai acabar. Que não vai durar para sempre. Sabe? Mas da mesma maneira que a pessoa que é avarenta de maneira financeira, ela também é avarenta nas emoções. Por quê? Porque uma pessoa que é avarenta no dinheiro, ela é avarenta nas emoções, nos relacionamentos. É a pessoa que não mede esforços, por exemplo, para... Ela não faz questão, ela não faz questão de estar com gente, ela não faz questão de nada. Sabe, ela não faz questão de que, por exemplo, que o outro seja feliz. Sabe, ela não se doa pro outro. Ela não faz aquilo sem, sabe, sem que tenha de fato algum benefício. Sabe, quantas pessoas são avarentas no relacionamento? Só dá alguma coisa se receber algo em troca. Sabe, não tem a capacidade de amar por amar. Só ama se o outro tiver algum benefício. Isso é ser avarento emocional. Sabe, quantas pessoas são avarentas emocionais quando podia servir e não serve? Sabe, podia ajudar e não ajuda. Porque vai ser muito cansativo para ela ajudar. Quantas pessoas? Quantas pessoas você conhece que é assim? Sabe, que se puder fazer o menor esforço, faz o menor para não se dar o trabalho. Sabe, ser econômico é uma boa atitude e precisa ser. Mas ser avarento não é ser econômico. Ser avarento é botar a sua felicidade nas coisas. Eu já passei várias experiências em que pessoas amavam mais os móveis do que as pessoas que poderiam desfrutar dos móveis. Sabe, mulheres que amavam mais o sofá do que os filhos. Só se é criança uma vez. Sabe, casais que amavam mais o carro do que a mulher, do que o homem. Sabe, que o carro arranhar era um mundo caindo aos seus pés, mas a mulher tá feia, tudo bem. E o inverso também é verdadeiro. Quantas mulheres são avarentas porque se amam muito mais? E eu não estou dizendo de você se valorizar, não é isso. Sabe, é uma outra situação. Sabe, ama as coisas que tem, que possui, sabe, que a felicidade está nisso. A felicidade está em compartilhar momentos, a felicidade está em compartilhar sentimentos. Entende? E aí você fica numa situação dessa. Quantas vezes? Quantas vezes você não ajuda alguém na rua pela desculpa de você não sabe para onde o dinheiro vai? Aí você fala, se fosse comida, mas você também não compra comida para dar. Não é a comida, não é o dinheiro, muitas das vezes o coração. Sabe? O mais grave é que quem é avarento não é só com dinheiro. Sabe? O avarento emocional, ele não desperdiça energia com ninguém. Ele economiza energia emocional. Sabe? Assim como não gastam dinheiro com objeto, também não gastam dinheiro com pessoas. Não se relacionam. São pessoas que ficam presas, sabe, no mundo obscuro, sabe, de uma prisão interior. Você não pode ser avarento, porque a avareza que tem no seu coração te impede de ser generosa, te impede de você se doar, te impede de você experimentar, de você trocar, de você amadurecer. Quando você é avarenta por causa de um sentimento que não deu certo, de um relacionamento que não deu certo, e agora você se fecha nesse seu mundo interior, e você agora não se doa mais para ninguém, você se esconde cada dia mais,
Você tá se escondendo dentro da caverna da raiva, das emoções, do egoísmo. Só que a vida de adulto não é assim. Sabe? É muito difícil estabelecer qualquer tipo de relacionamento com pessoas avarentas. Porque ela sempre acha que você tá querendo tomar alguma coisa dela. Sabe a mania de perseguição que algumas pessoas têm? O avarento é a mesma coisa. Ela sempre acha que você tá querendo tomar alguma coisa dela, que você tá ali porque você quer o dinheiro dela. Quantas vezes eu tive em ambientes que as pessoas assim meio que escondiam meio que o mundo, como se eu quisesse o dinheiro dela. Como se eu precisasse do dinheiro dela. Muitas pessoas são assim. Sabe, muitas pessoas que são avarentas, elas não permitem que as pessoas frequentem a casa dela, porque acham que as pessoas vão entrar na casa dela, uma paranoia de que as pessoas vão olhar o que ela tem e vão levar, vão esconder, vão colocar no bolso. Sabe, então ela não convida. Sabe, muitas pessoas que recebem, não recebem nem as pessoas em casa, e quando recebe assim, ó, não toca. Sabe quando você vai no Museu Imperial? Não sei se você já foi no Museu Imperial no Rio de Janeiro, em Petrópolis, mas assim, você tem umas estantes lindas com as coisas que você não pode tocar. Sabe quantas pessoas? Quantas pessoas são avarentas com os filhos? Sabe, negam os filhos momentos importantes de sair, de estar junto, de criar oportunidades para se relacionar por causa da avareza do coração. Sabe, porque não quer gastar dinheiro com McDonald's, porque não quer gastar dinheiro com coisas, não quer gastar dinheiro com não sei o quê. E muitas vezes, sim, ela tá acumulando coisas, acumulando coisas, acumulando coisas. Quantas vezes você vai na casa dessa pessoa e ela tem, tipo, muitas coisas acumuladas, mas ela não tem relacionamento. Sabe, ela tem um videogame, mas não joga. Sabe, ela tem alguma coisa, mas não usa, porque não pode quebrar, não pode destruir. Não tô dizendo que você não tem que ter cuidado, entende? Mas não é isso. Sabe, quando quebra, parece assim que o mundo virou de avesso. Sabe, tem uma atitude fora do comum e fora do normal. Como se pedaço da felicidade dela estivesse indo junto com aquele objeto. Não podemos ser assim. Nem na questão do dinheiro, porque o dinheiro fala muito a nosso respeito, e nem na questão das emoções. Como que você lida com o seu dinheiro? Sabe, como que você lida com o recurso que vem na sua mão? E eu não estou dizendo sobre somente o dinheiro na espécie. Sabe, eu estou falando sobre o que você tem, as coisas da sua casa. Sabe, tem gente que é tão avarento que quando sai não leva a carteira para que o outro pague. E tá nem aí. Entendeu? Tá nem aí. E ainda joga piadinha que é melhor dar do que receber. Não tem um versículo que fala sobre isso? E aí fica nisso. Sabe, existem pessoas que morrem de frio, mas não querem gastar com equipamentos de aquecimento. Sabe, tem pessoas que se tornam ambientalista. Não, eu não vou comprar um avião, porque afinal de contas um avião polui o ambiente. Tá bom, não compra um avião, mas aí anda de avião, porque ninguém vai a nado, né? As pessoas saem do país, vai a nado, vai andando. Mas aí anda na companhia aérea privada. Olha que absurdo, olha como é que é incoerente. É tão avarento que não consegue perceber a incoerência da vida. Sabe? Não dá pra ser assim. Uma hora você tem que tomar uma decisão. Uma hora você precisa se enxergar que isso está trazendo problemas e prejuízos no seu casamento. Sabe? Trazendo prejuízos com seus filhos. Quantas mulheres são avarentas com as maquiagens? Sabe? Eu já vi uma situação em que a criança, sem querer, derrubou a maquiagem e a mãe virou um monstro. Era só uma maquiagem. Ah, mas era uma maquiagem cara. Mas era só uma maquiagem. Você entende? Não precisa, seu mundo não tá nisso. O seu mundo, os relacionamentos são muito mais importantes do que qualquer coisa que você possa construir. O que adianta ter um palácio se você não tem amigos para dar festa?
Sabe, o que adianta você ter dinheiro para fazer um banquete e não tem ninguém que ri e sente com você? Quantas pessoas são avarentas nos relacionamentos? Sabe, não são generosas com os amigos que têm. Não são gratos com os amigos que têm. Qual foi a última vez que você ligou para o seu amigo e só agradeceu a ele por ele ser seu amigo? E aí eu vou aproveitar essa live para falar sobre os meus amigos. Eu tenho muitos amigos. Quer dizer, eu tenho muitas pessoas, tenho poucos amigos, mas eu tenho pessoas com quem eu tenho muito carinho. Sabe, eu sou muito grata por cada um deles, porque eles me tornam melhor a cada dia. Sabe, ter eles na minha vida faz toda a diferença. Eu sou muito grato pela família que eu tenho, pelas irmãs, pela família, sabe, pela minha mãe, pelo meu pai. Apesar de todas as situações, eu sou grata. Porque isso me tornou quem eu sou hoje, que eu posso dizer para você que ser avarento não é bom. Porque ser avarento, sabe, é não ser generoso. Sabe, você precisa ser generosa. Generosa com os pequenos detalhes, com uma flor que seu filho te traz. Sabe, tem pessoas que não compram presente para si, sabe, só para ter dinheiro. Aí não desfruta. Tem gente que anda a pé tendo dinheiro para ter carro só para economizar R$4. Sabe? Não estou dizendo que você possa economizar R$4, não é isso. Você pode fazer o que você quiser, mas desde que o seu coração não seja por causa de avareza. Muita gente, sabe, que é avarento, sabe, tem a fantasia da catástrofe. Sabe, que em algum momento vai ter uma catástrofe e ele precisa juntar tudo aquilo ali, porque se juntar ele vai conseguir sobreviver e é aquela coisa toda. E aí eu vou falar quantos homens são avarentos. E eu vou falar de uma situação que tem acontecido recentemente numa guerra que está acontecendo agora no Afeganistão. Quantos homens largaram suas mulheres pela avareza do coração? Ah, é cultural, mas é avareza. Avareza. Avareza porque está mais apegada a si mesmo, à sua própria vida, do que a vida da sua mulher e dos seus filhos. Avareza de emoção. Avareza apegado à sua própria vida. Sabe, não consegue doar, não consegue proteger. Prefere proteger a si mesmo. Sabe, meu pirão pouco, meu primeiro. Sabe, não estou dizendo que você não tem que pensar em você, não é isso. Sabe, mas que isso não possa partir da avareza de um coração. Esse é o problema. Sabe, e quais são os principais hábitos de um avarento? De uma pessoa avarenta? Sabe, deixa de fazer coisas para não gastar dinheiro. Eu não estou dizendo quando você tem que economizar. Não é isso. Eu estou dizendo o seguinte, quantas coisas você deixou de fazer para economizar 5, 6 reais? Quantas coisas você deixou de desfrutar, levar os seus filhos para terem memórias, porque te custaria 15 reais? E você comprou coisas que não substituem memórias. Coisas nunca substituem memórias. Nunca. Sabe, quando a gente é avarento, a gente substitui memórias por coisas, por objetos. Mas uma vez que a gente deixa de ser avarento, a gente começa a colecionar histórias. Sabe, muita gente que é avarento tem um medo de perder o que possui. Sabe, se apega a tudo. Sabe, se recusa a ajudar alguém se isso lhe custar alguma coisa. Pessoas avarentas são egoístas, egocêntricas, pensam somente em si. Sabe, pensam somente no que isso pode lhe trazer de benefício. Não são altruístas. Sabe, não tem empatia pelo outro. Não tem. São egoístas, são egocêntricas, vivem no mundo do tio Patinhas. Quer nadar sozinho na piscina. Sabe, evita fazer uso de objetos para mantê-los intactos. Sabe, pessoas avarentas não usam as coisas. Porque mantém intacto. Sabe, compra uma roupa nova e não usa. Compra um sapato e não usa. Pessoas avarentas não usam as coisas.
porque quer conservá-las como se isso dependesse da própria vida. Sabe, pessoas avarentas não valorizam as boas coisas da vida, porque as boas coisas na vida não estão em coisas, estão em momentos, sabe? E é a capacidade que você tem de colecionar histórias. Sabe, pessoas avarentas são atraídas por coisas materiais e não por histórias que podem ser construídas. Muitas das vezes você vai precisar abrir mão de coisas materiais para construir histórias. Sabe, ser avarento é um comportamento bastante nocivo. Sabe, prejudicial. É muito ruim você se relacionar com gente avarenta, com gente mesquinha, sabe, com gente que não é generoso no olhar, sabe, com gente que não é generoso nos detalhes. Sabe, a generosidade é uma coisa que você que você desenvolve. Sabe? Você tem que parar de ser assim. Sabe, a avareza do seu coração está danificando o seu relacionamento com seus filhos, está danificando o seu relacionamento com seu marido, está destruindo, sabe, o seu relacionamento com seus pais, com seus amigos. Sabe, os amigos queriam até ser seus amigos, mas eles não conseguem ficar perto de você, porque eles chamam você para sair e você fala, não vou gastar dinheiro com isso. Sabe, você para de desfrutar coisas importantes da vida porque você não quer, por exemplo, pagar um pouco mais caro para estar com as pessoas. Você não vai em festa para não dar presente. E eu tô falando de coisas extremas, mas sabe, eu tô falando de coisas simples também. Sabe, você não ajuda seu vizinho, porque depois você fica com medo de ele ter que ficar te pedindo. E às vezes você tá vendo ele passar necessidade. E você tem para dar. Como isso aconteceu comigo. Sabe, e eu quando eu me percebi sendo desse jeito, eu falei, tem uma coisa errada, porque eu não sou assim. Mas era o medo de perder, era o medo de não ter o dinheiro, era o medo de não conseguir construir riqueza. Era o medo de não ter propósito. Sabe, de não entender o porquê que eu estava aqui. Sabe, não saber o que eu tinha que fazer. E aí eu tinha tanto medo que eu comecei a ser avarenta. Sabe? E como que você precisa aprender a lidar com isso? Como que você consegue lidar com essa situação toda? Você precisa identificar o que motiva esse comportamento avarento seu. Sabe? Muitos avarentos, eles são motivados pela raiva de dar o troco. Eu lembro de uma situação em uma reunião que eu passei, em que eu sempre fui de falar com as pessoas, dar boa noite, falar, né? E eu lembro que uma vez eu me chateei, porque eu não recebi isso em troca. E eu fui me chateando, e eu falei, um dia eu me irritei, falei, agora eu não falo com mais ninguém. Se as pessoas não falarem comigo, eu não falo com mais ninguém. Sabe, mas eu não era assim, e eu fiquei mal. Avareza. Porque o que é avareza? É reter é você ser apegado a coisas, mas eu tô falando agora emoções, sabe? Para que você não doe. E eu não queria doar de mim para quem não estava disposto a me beneficiar de alguma maneira. Entende? Eu não queria doar das minhas emoções, de quem eu era, para alguém que não estava disposto a valorizar o que eu estava fazendo. Isso é avareza. Porque o avarento ele não dá de graça. Ele nem dá, mas quando dá, não dá de graça. Dá quando tem troca, dá quando tem algum benefício, dá quando o prejuízo é muito menor do que o benefício. Essa é uma característica do avarento. Ele nunca troca para ficar no 0 a 0. Ou ele ganha 100 ou ele não troca. Sabe, você precisa falar sobre isso. Sabe, você precisa conversar com alguém. Que se você entende que você tem essas situações, conversar com alguém. Sabe, manda no direct se você tem dificuldade. Sabe, se você se percebe desse jeito. Sabe, se você se percebe assim nas suas finanças. Sabe, você precisa aprender a ter um equilíbrio com o seu dinheiro. Nem torrar, e nós vamos falar isso na próxima live. Sabe, e nem
segurar na sua mão de maneira que você não usufrua do que o dinheiro é capaz de te proporcionar. Momentos, histórias e qualidade de vida. Sabe, você precisa começar a se inspirar, sabe, em pessoas que são generosas. Caminhar com pessoas generosas. Sabe, se você só caminha com pessoas que são avarentas, você vai se tornar avarento. Você vai se tornar uma pessoa avarenta. Sabe, já dizia o ditado popular, diga-me com quem anda e eu direi quem és. Mas tem um outro ditado, que eu acho que parafraseia esse, que é, diga com quem você anda e eu vou te dizer onde você vai chegar. Pessoas avarentas andam com pessoas avarentas até que fiquem sozinhas demais para não andar com mais ninguém. Sabe, você precisa ser generoso, ser generosa. Você precisa praticar o ato de não ser apegado às coisas. Sabe, uma maneira que você tem de deixar de ser avarenta é dar coisas. Sabe, é não ser apegado ao que você tem. Dá. Ah, é isso aqui que eu sou muito avarenta. Eu percebo que tenho. Dá. Dá. Sabe, se faz o trabalho de dar. Por que eu tô falando isso? Porque o desapegar é uma decisão sua. Sabe, tem gente que é tão apegada ao dinheiro que investe, guarda. Os filhos morrem, todo mundo morre e ninguém usufrui. Entende? Sabe, você precisa também entender que o dinheiro ele existe para te servir. Já falei isso para você várias vezes e eu vou repetir, o dinheiro foi feito para te servir. Servir a sua família. Você não tem que ser escravo do dinheiro. O dinheiro não pode definir suas emoções. O dinheiro não pode definir suas escolhas. Ele está aqui para servir você. Ele está aqui para te ser servo. Entende? Ele está aqui para te servir. Servir nas suas escolhas, e não o contrário. Não ser seu patrão. Sabe? Então, quando você entende que o dinheiro foi feito para te servir, você começa a perceber que existe um mundo de coisas que ele pode te servir. Dizem que o dinheiro não traz... que o dinheiro é... Como que é a frase? Que o dinheiro não traz felicidade. Dinheiro não é felicidade, né? Mas dizem que manda buscar. E é verdade, porque o dinheiro coloca você numa posição que você quer se ele é o seu servo. O dinheiro foi feito para servir a sua família. O dinheiro foi feito para servir os seus amigos. O dinheiro foi feito para servir a você. E não o contrário. Você não é escravo do dinheiro. O dinheiro é o seu servo. É você que dá ordem aí. Você pode economizar e deve economizar. Precisa economizar para ter uma saúde financeira ideal. Sim. Mas você não pode economizar todo o dinheiro que você tem e não colecionar momentos. Sabe por quê? Porque hoje você tem e você não tem. Ou hoje você tem e amanhã você morre e ficou tudo. E não tem memórias. Sabe? Então, para você deixar de ser avarenta, você precisa aprender a cuidar de si mesmo. Quantas mulheres, sabe, não cuidam de si porque preferem juntar? Eu não acho que ela seja avarenta, mas eu acho que a história cabe. Eu lembro uma vez em que, há muitos anos atrás, uma das minhas irmãs pegou o meu... Ela tinha dinheiro, tá bom? Ela tinha dois dinheiro, o meu e o dela. E aí um mendigo chegou pra ela e pediu uma oferta. E aí o que ela fez? Tu acha que ela deu o dinheiro dela? Não, ela pegou meu dinheiro e deu. Ou seja, ela abençoou a vida do outro com o meu dinheiro. Olha que loucura. E eu falo isso pra ela até hoje a gente brinca, né? Era engraçado que ela poupava tanto sorvete que o cachorro uma vez comeu o sorvete dela. Por quê? Eu não acho que ela seja avarenta. Realmente eu não acho. Pelo contrário, ela é extremamente generosa. Mas em algum momento da vida dela, da criança, sabe, a gente era pobre. Eu lembro de a gente pegar o Fandangos, a gente disputava quem demorava mais a comer, porque Fandangos era muito, muito caro pra gente na época, e a gente pegava o Fandangos, a gente disputava quem demorava a comer.
Eu sempre perdia. Entende? Mas por quê? Por que a gente disputava aqui? Porque era caro e porque a gente não tinha. Sabe? Mas esse não pode ser o nosso coração. Nosso coração precisa ser sempre generoso. Generoso com as amizades. Sabe? Generoso com as pessoas que te amaram. Esse tem que ser o coração. Sabe? Generoso com quem não te amou, porque te tornou forte. Generoso com quem escreveu marcas e cicatrizes na sua história, porque te tornou uma guerreira. Sabe? E eu não tô falando de um sentimento... não, eu tô falando de você entender. Sabe? Que a generosidade... Sabe? E eu falo a gratidão não pela ação em si, entende? Mas pelo que produziu. Porque você escolhe o que produz. Você precisa ser generosa. Porque a avareza do seu coração vai te levar à ruína. A avareza do seu coração vai te levar por caminhos em que o final é sozinha, num lugar isolado e sem ninguém para te consolar. Porque ninguém gosta de andar com pessoas avarentas. Pessoas mesquinhas, pessoas que o tempo todo estão com a sensação que estão querendo tomar uma coisa dela. Seja generosa. Pelas coisas ruins que aconteceram a você. Porque te tornaram a mulher que você é. Sabe, hoje eu tava na escola dos meus filhos, né? E falando sobre a vida com a professora. Sabe, e eu falei pra ela, eu tive uma adolescência muito difícil. Muito difícil, muito difícil. Né? Eu brincava que eu era a ovelha negra da igreja. Né? E, sabe, mas hoje, depois de adulta, eu vejo que todas essas experiências que eu tive, sabe, elas me tornaram quem eu sou. E eu sou grata porque eu passei por elas. Sabe, porque eu pude escolher ressignificá-las na minha vida. Eu sou grata. Eu não tô dizendo que eu fiquei feliz. É diferente. Mas eu sou grata porque me tornou a mulher que eu me tornei, me tornou a pessoa que eu sou, me tornou a maturidade que eu tenho, a capacidade de resiliência que eu possuo. Eu sou grata. Não tô dizendo que eu não chorei, não tô dizendo que eu não tive raiva. Não, tive. Não tô dizendo que eventualmente algumas coisas eu continue concordando, não. Mas eu tomo cuidado no meu coração para não ser avarenta. Entende? Se apegar demasiadamente a coisas que não têm significância. Enquanto coisas que são significantes perdem o valor. Quantas pessoas estão... E eu fico muito triste. Quantas pessoas estão apegadas a dinheiro e perdem o propósito. E eu não tô falando que você não possa ser milionário, porque eu vou ser milionária. Não, não é isso. Sabe, eu tô falando que até para ter muito dinheiro, você precisa ter um propósito. Sabe, o dinheiro tem que passar como uma corrente e não estocar como um celeiro. Entende? O rio precisa fluir e não ficar estocado. Sabe, não ficar acumulado. Porque a água parada dá dengue. Entendeu? Água parada dá dengue. Dá doença. O rio precisa fluir. E eu quero te desafiar a você ser generosa com a vida. Com as coisas ruins que eventualmente acontecem, porque a vida acontece coisas ruins. Sabe? Com as coisas boas. E ser generosa com os relacionamentos que a vida te trouxe. Porque o avarento morre sozinho e isolado. Mas quem é generoso morre cercado de coleção de memórias, de sorrisos, de lágrimas que você secou, de lágrimas que secaram suas. E eu quero te desafiar nesse dia. Deixa de ser avarenta. Passa a ser generosa, porque a vida tem muito mais para dar do que qualquer situação para tirar. E eu encerro essa live aqui. Uma boa noite.